Dominando o Revit. Módulo 2, Terra. Capítulo 2, Família de anotações. Continuando a nossa aula de criação de famílias de anotações, nessa aula nós vamos aprender então a criar as famílias de cota de nível. Estou aqui com o último arquivo aberto, que a gente já tinha configurado o desenho dos níveis. Agora nós vamos criar as famílias de cota de nível. As famílias de cotas de nível, ela vai estar aqui, ó, em anotar. Nós vamos ver elevação de ponto. Essa é a família de cota de nível. Quando eu tenho objetos, independentes de ser só os níveis aqui, eu posso colocar cotas que vai nos dar alguns parâmetros, né, da cota daquele objeto automático. Se eu tivesse um piso aqui, por exemplo, bastava eu clicar nele. Ele está aqui adicionando uma chamada de detalhe com o ombro. Então eu vou clicar aqui e vou criar a simbologia. Essa simbologia é a simbologia que já vem aqui dentro do arquivo que eu estou configurando. Então nós vamos criar uma simbologia dessa para a gente configurar do zero. Nós vamos notar então que nós também temos que configurar aqui a chamada. Nós podemos trocar esse tipo de padrão, do jeito que está aqui, está como uma seta. E também temos uma linha. Deixa eu só verificar se essa linha está com uma espessura. Ela tem uma pequena espessura, então nós podemos alterar todos esses padrões. Nós vamos também criar, essa daqui é o tipo de simbologia para planta, no caso ele está como alvo. Nós também devemos criar uma simbologia do tipo seta, para a gente colocar aqui nas elevações e cortes. Então, setas são representadas para elevações de cortes e elevações, e para a planta baixa nós vamos utilizar o tipo alvo. Então, para a gente criar esse tipo de família, nós vamos entrar aqui em novo, Rzão, novo, família, e vamos então acessar a biblioteca do Revit e vamos entrar na pasta de anotações. Nós vamos encontrar aqui diversos arquivos, como demonstrado na aula passada. Eu vou utilizar aqui a categoria símbolo de elevação de ponto. Nós já utilizamos essa simbologia anteriormente. Então vamos clicar em abrir. Vai carregar aqui a nossa simbologia. Nosso arquivo foi carregado. E agora nós vamos desenhar a simbologia. O ponto que nós vamos criar aqui vai ser a primeira simbologia de alvo. Eu vou utilizar linha e vou criar uma circunferência do centro com 1 milímetro. Eu vou trabalhar aqui com linhas finas, TL, vai ficar com linhas finas, ou clicando aqui, a gente consegue acessar. E agora nós vamos desenhar aqui algumas linhas. Entro aqui em criar, linha novamente. Outra coisa que tem que ficar claro é que eu estou trabalhando com uma subcategoria chamada linha de símbolos de cota de elevação. Assim a gente pode ter um controle da espessura dessas linhas lá dentro do arquivo de projeto. Então eu vou desenhar aqui uma linha que vai sair aqui da minha circunferência com 6 milímetros aqui. Vou adicionar... Eu só colocar aqui a linha, criando uma linha, colocar aqui 1.7, agora eu só reduzir para 0.6. Vou utilizar essa ferramenta de Mirror, que é espelhar MM. A gente consegue espelhar, então eu sei que o ponto é até aqui, aí sim fica mais fácil da gente trabalhar com essa linha ultrapassando aqui, ó. Agora eu posso deletar essa linha que eu usei de referência. Para eu fazer o mesmo ponto para esse lado, eu vou utilizar então essa linha que está criada aqui. Vou clicar na ferramenta de rotacionar. Ela vai me dar o centro aqui do meu objeto. Eu posso, então, marcar a opção de copiar e vou clicar na linha e clico aqui em cima do meu plano de referência. Assim eu fiz uma cópia dessa linha que acabamos de desenvolver. Para esse lado aqui, eu vou adicionar que ele vai ter pelo menos aí uns 10 milímetros. Então vou criar uma linha daqui com 10, dá Enter. Foi criado essa linha com esse ponto. Então eu vou clicar, vou selecionar essa linha, clico nesse ponto e arrasto até encontrar o final. Agora eu posso deletar essa linha que usei como referência. Dessa forma, então, eu criei a simbologia.
Agora eu preciso preencher alguns desses quadrantes aqui que eu já defini. Entro aqui na família de criar, região preenchida, e vou criar uma região preenchida. Utilizando essa linha de selecionar linhas, esse ícone verde, nós conseguimos selecionar o círculo e a parte dessas linhas para fazer interseção aqui. Eu vou utilizar a ferramenta de aparar, apertando o TR, para cortar esse elemento. Corto aqui no centro, então já uni essas duas linhas e vou aqui, como foi gerado já na minha circunferência esse ponto, clicando nessa linha e aqui para dentro, eu também vou clicar aqui dentro da circunferência e seleciono o restante. Então eu vou ficar apenas com esse quadrante preenchido. Vou confirmar, concluindo o modelo, então tenho o primeiro desenho preenchido. Vou fazer isso para esse ponto aqui. Como que eu vou fazer esse ponto? Vou selecionar o preenchimento, vou utilizar a ferramenta de rotacionar, mais uma vez, vou marcar aqui que eu quero copiar, e agora o centro do objeto está aqui no ponto central desse objeto e não aqui, ó, no ponto central da circunferência, né? Então eu clico nesse ponto azulzinho que tenho aqui e coloco na circunferência, nesse ponto central. Soltando, ele já vai ficar ali preenchido naquele canto. Eu vou clicar nesse canto aqui e vou rotacionar até encontrar esse outro ângulo, ou digitar 180 graus. A minha simbologia vai girar e eu tenho então a forma correta da nossa cota de nível de alvo. Agora eu preciso de colocar um nome para essa simbologia, salvar e carregar lá no projeto. Antes disso, eu vou entrar lá em visibilidade gráfica, apertando VG do teclado. Vou entrar aqui em categorias de anotação e desmarcar planos de referência. Assim, os planos de referência vai sumir e nós vamos ficar apenas com a simbologia representada aqui. Então, vou entrar novamente em salvar e vamos salvar dentro das famílias de anotações. Vai ser um tipo de símbolo. E agora aqui eu mudo o título dele aqui. Vai ser símbolo, o underline, cota de nível, ou cota nível, direto. Cota nível, vou colocar entre parênteses, alvo. E dessa forma, então, eu consigo reconhecer essa família que acabamos de criar. Vou salvar a simbologia e carregar lá no projeto. Ela foi carregada aqui no template. Eu vou selecionar essa primeira simbologia que nós criamos, entrar aqui em editar tipo e vou denominar ela que a minha simbologia agora vai ser a simbologia que eu acabei de carregar aqui, cota nível alvo. Vou dar um OK e agora sim nós temos a nossa simbologia. Vamos configurar também os textos aqui dessa simbologia. Como é uma cota de nível, nós selecionamos a simbologia e ela vai estar aqui em editar tipo. Nós vamos denominar que esse daqui vai ser um outro nome. Vamos colocar aqui. Normalmente eu trabalho com os nomes aqui em cima, né, em caixa alta, porém nesse caso aqui eu vou trabalhar com normal, né, com textos normais. Vai ser cota nível entre parênteses alvo. Vou deixar ele desta forma, que vai estar escrito aqui em cima. Nós vamos fazer algumas modificações. Aqui eu tenho que colocar uma outra seta de chamada. Eu vou ensinar como configurar essas setas aqui. Então mais para frente a gente volta aqui e faz essa alteração. Aqui eu vou deixar como na cor preta, fator de escala, certo, em 1. O tamanho do texto. O tamanho do texto eu vou deixar aqui com 2 milímetros, que eu acho que vai ser o suficiente. O deslocamento do texto da chamada de detalhe, né? E essa chamada aqui que nós estamos utilizando. Nós vamos deixar assim por enquanto. Vou entrar aqui e vou mudar para transparência. A fonte que vai ser calibre. Como todos os outros textos eu estou usando essa mesma informação, então aqui também eu vou manter esse padrão. Se eu quero que a minha unidade de projeto fique diferente da configuração do meu template completo, digamos assim, se você está trabalhando com metros e quer que as cotas fiquem em centímetros, então você pode formatar as unidades da cota entrando aqui. Se você tiver com essa cota, com essa opção marcada, ela vai obedecer a forma de unidade que você está trabalhando no projeto. Se você desmarcar, você tem opções de modificar o tipo de unidade para essa determinada cota. Por enquanto, eu vou marcar essa opção para deixar essa daqui configurada de acordo com que eu estou trabalhando a unidade do projeto.
Vou dar um OK. E aqui também você tem opções de trabalhar como se fosse cotas alternativas, né? Unidades alternativas. Então essa é a configuração. Eu poderia aqui, por exemplo, só deixar essa opção aqui, ó, de deslocamento, eu vou deixar ela com 0,5. Vou aplicar e olha só, ela já fica mais próxima aqui da minha cota, né? Da minha simbologia. Então esse parâmetro aqui de deslocamento, vou colocar aqui 0 e olha só, esse ponto aqui é a minha referência do meu texto com relação à simbologia da cota. Aqui então eu vou mexer na espessura da linha de chamada. E esse parâmetro aqui, eu vou colocar ele aqui com peso 3. Vou dar um OK aqui para sair dessa ferramenta e vou desmarcar TL para a gente ver o que aconteceu. O peso 3 vai me dar essa linha aqui com um pouco mais de espessura. Como que eu faço para desmarcar a linha de chamada? Eu seleciono a minha simbologia, posso desmarcar aqui, ó, chamada de detalhe. A minha simbologia vai aparecer no nível. Eu vou selecionar de novo essa cota de nível e vou colocar uma chamada de detalhe. Ele vai voltar a apresentar essa chamada. Como que eu faço para configurar essa ponta de seta? Eu entro aqui, ó, em gerenciar. Nós vamos encontrar aqui configurações adicionais e nós vamos ter ponta de seta. Eu vou criar uma outra ponta aqui, vou duplicar essa seta e vou chamar de ponto preenchido. Vou colocar aqui que vai ser do tipo pontilhado. Então algumas opções só vai ficar disponíveis dependendo da categoria de seta que você está escolhendo. Eu vou colocar aqui, ó, em preenchimento vai ser, eu quero criar uma circunferência ali, um ponto preenchido. Então eu vou marcar essa opção e vou colocar que vai ser de 1 milímetro. Vou dar um OK. Agora eu vou selecionar a minha cota de nível, entro em editar tipo e vou modificar a seta de chamada de detalhe. Clicando aqui, eu tenho o ponto preenchido que acabei de desenvolver. Então vou dar um OK e agora nós vamos ter essa referência através do ponto. Acabamos de criar essa primeira simbologia de cota-alvo e agora nós temos que criar a simbologia. Eu vou até copiar aqui para o lado, copiando aqui. Nós vamos criar então a simbologia de seta, que é para ser usada em elevações. Entrando aqui no Rzão, vou entrar em novo, família. Vamos escolher anotações, símbolo de elevação. Clicar em abrir, vai carregar a nossa família de criação. Então nós vamos criar uma nova família aqui. Entrando aqui em linha, eu vou criar uma linha com 2,5, 2,5. Foi criado aqui, então, uma linha com 2,5. Depois nós podemos verificar se essa linha é o suficiente. Agora eu vou criar um triângulo, entrando aqui em criar linha. Eu tenho aqui polígono inscrito com 3 lados. Vou clicar aqui no centro e clico na ponta final. Eu tô achando que vai ficar um pouco pequeno aqui. Eu vou aumentar essa parte final do triângulo, colocando aqui com 2. Clico aqui na minha cota temporária, seleciona o 2 e ele vai aumentar um pouco aqui. Aqui deve ter ficado, né? Se foi uma linha de 2,5, aqui tá com 2, aqui ficou sobrando 2,5. Eu vou colocar uma linha aqui na ponta, até aqui, para digitar também essa sobra da minha cota que eu quero que fique representada com ponto 5 aqui. E vou fazer uma nova linha aqui com 10. Digito 10. Acredito que esse daqui já é o suficiente. Então eu vou preencher um lado do triângulo. Clicando aqui, nós vamos acessar região preenchida. Vou criar aqui uma região preenchida através da selecionar linhas. Então, clico aqui, vou selecionar essas linhas e uso o TR, né, que é o aparar, para criar esse chanfrado. Então, confirmo, foi preenchido. Posso observar, né, que a minha simbologia de elevação já está pronta. Agora eu vou salvar essa simbologia, clicando aqui em salvar. Vou selecionar a simbologia que já criamos anteriormente, que é a cota de nível, né? Cota de nível alvo.
Deixa eu só verificar onde ela está aqui. E vou somente alterar aqui para seta. Colocando aqui seta, salvar e carrega lá no projeto. Carregando lá no template, eu vou alterar essa ponta de simbologia. Clicando aqui em editar tipo. Aí sim, agora vem o que tem que ficar claro. Nós precisamos duplicar, tá? Duplica aqui o nível alvo. E vou colocar que esse daqui vai ser o nível do tipo seta. Tá um ok. Tem duas, né? Duas famílias agora. Essa aqui é do tipo seta. E eu vou utilizar a simbologia do tipo seta. Vamos confirmar. Ok. Agora é que vamos notar aqui. Essa cota está tendo uma diferença com relação ao meu texto. Então, para nós não precisarmos de ficar puxando o texto aqui para cima, nós vamos adicionar. Deixa eu só dar um Ctrl Z para a gente ver isso aqui funcionando. Vou selecionar de novo a cota, entro aqui em editar tipo e nós vamos utilizar o deslocamento. Vou colocar aqui 2, aplica e ela agora tem exatamente os 2 milímetros que nós adicionamos lá dentro da criação da cota. Acredito que esse ponto aqui está de acordo, que está de um tamanho bom, adequado para a gente representar em cortes, mas isso aqui pode ser alterado, né? Nós podemos alterar isso aqui no decorrer do projeto. Eu estou mantendo aqui em centímetros, por enquanto eu vou manter essa opção, mas igual já mostrei, né, que podemos alterar aqui o formato da unidade, passando aqui para metros, entrando aqui em metros e colocando essa opção. Nós podemos configurar, vai ser 2 casas decimais, dou um OK, OK novamente, e ela vai ficar representado desta forma. Por que que essa daqui não alterou? Porque essa daqui é a cota de nível seta e não cota de nível alvo. Então, isso tem que ficar claro. Se eu vou voltar com Ctrl Z para manter essas unidades aqui iguais. Então, a aplicação que está envolvida aqui dentro do formato de unidade está seguindo as ordens do projeto, as unidades do projeto. Então, entrando lá em unidades, que é essa simbologia aqui, deixa eu só verificar onde ele está. Unidades do projeto, aqui ó, é UN, nós podemos modificar. Então, se eu modifico essa unidade aqui, ó, linear para metros, as duas vão obedecer. Aqui, ó, as duas obedeceram. Então, eu vou manter assim, porque eu trabalho em centímetros. Então, se outra pessoa tiver aí querendo trabalhar em metros, basta modificar aqui e já vai ter o projeto alterado, inteiro alterado. Então, essa é a facilidade que a gente encontra aqui dentro do Revit. Nós podemos criar objetos que vai obedecer a certos parâmetros que qualquer pessoa que trabalha de outra forma possa alterar. Então, essa é a finalidade. Ó, lembrando que essa simbologia aqui é para trabalhar em níveis. Mas para eu verificar esse nível aqui, eu preciso ter um objeto. Então eu vou entrar aqui em arquitetura, piso, vou criar um piso aqui pequeno aqui mesmo, sem prestar atenção em elevações, e vou utilizar anotar, ponto de elevação, né, que seria esses pontos aqui. Eu vou tirar a chamada de detalhe e vou clicar aqui no centro. Clico de novo, ele foi adicionado. E aí, como que eu faço para alterar a altura do meu piso? Eu posso selecionar aqui e modificar a altura, por exemplo, 50 centímetros, e a minha cota já vai alterar. Ou eu também posso fazer o seguinte, seleciono o piso, clico na minha cota, ele vai estar dando ali um parâmetro, como é tudo instanciado, eu vou voltar para o 0, e ao selecionar aqui a família, já vai estar com a altura de deslocamento zerado. Então, assim é que funciona essa simbologia de cota de nível aqui dentro do Revit. E para eu adicionar agora um outro tipo de cota aqui, que vai ser a cota de nível referente à planta de forro, que é para ser colocada aqui nós vamos ter uma planta de forro, que é uma planta verificando o nível 1, só que olhando para cima. Então seria essa planta aqui. Nós vamos estar utilizando ela para colocar, por exemplo, aqui,
em arquitetura, forro. Então eu tenho forro, tem como colocar forro automático, mas como eu não tenho ambientes criados aqui, eu não posso utilizar essa ferramenta. Vou efetuar então um croquis. Vou colocar aqui o croquis, vou confirmar, está com uma altura de 2,60. Beleza, esse aqui é minha família de forro. Vou colocar aqui uma cota, entrar em anotar, elevação do ponto, e eu posso então colocar aqui a elevação, que é essa cota aqui. Porém, para trabalhar com essa cota de forro, eu vou utilizar uma outra denominação para esse tipo de cota de nível. Então eu vou selecionar a cota de nível do tipo alvo e vou entrar aqui em editar tipo. Nós vamos ter que duplicar esse tipo de família para criar uma terceira tipo de família de cota de nível. Então vou apagar aqui o alvo e vou colocar pé.d, que é uma cota para definir o pé direito. Eu vou utilizar essa família para demarcar, por exemplo, a altura de lajes, forros e tudo que tiver ali que eu tenha que cotar em relação ao pé direito do meu nível. Então vou dar um OK. Aqui já está dizendo que já existe e está em uso, porque eu criei uma nova aqui. Então eu vou selecionar ela e vou fazer umas modificações aqui. Aqui eu vou estar utilizando o mesmo tipo de texto, com tamanho dos outros tipos de cota, porém tem uma opção aqui que eu preciso de retirar a simbologia. Então aqui em símbolo eu retirei, coloquei em nenhum, não vou ter essa simbologia aqui de referência. Vou passar aqui para baixo e vou colocar em indicador da elevação, eu vou colocar que vai ser um pé.d igual. E assim eu vou ter um texto como prefixo para esse texto da cota. Vou dar um OK e agora sim nós temos uma cota que vai indicar o pé direito. Por exemplo, se esse teto aqui tiver a 2,80, a minha cota tem que indicar que o pé direito é 2,80. Então, desta forma é que nós vamos ter a configuração da simbologia aqui dentro do nosso projeto. Eu vou voltar lá para minha vista de elevação leste e vou colocar a minha cota de pé direito aqui também, só para nós termos uma organização melhor do nosso template. Passo aqui para pé direito e ele vai ter a indicação tanto pelo corte, como o pé direito e como situação de alvo. Então, finalizamos mais uma aula onde eu ensinei a como criar as cotas de níveis aqui dentro do Revit. Espero que você esteja gostando dessas aulas. Curta, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e olhar na descrição os links que eu deixo lá. E até o próximo vídeo. Bye!